Um outro recurso muito interessante que nós utilizamos muito na hora de criar as funções é utilizar as características de retorno de valor. Então eu posso querer criar uma função e retornar algum valor para o programa ou para a função que chamou essa função que está sendo essa função que está sendo invocada agora. Então para testar isso, nós vamos criar aqui mais um arquivo chamado funções com retorno.html. Praticamente eu vou criar uma cópia daquele outro código, mas aqui neste momento eu vou querer manter só o botão de soma, só o botão de soma, e na realidade a função que eu vou chamar aqui é a função mensagem soma, sem parâmetro algum. Então, e essa função mensagem soma, então, ela não recebe nenhum parâmetro. E nós vamos definir duas variáveis, o valor 1, que eu vou colocar o valor como 20, e vou definir uma outra variável chamada valor 2, que eu vou definir como 40 o valor. E agora, então, eu vou criar aqui uma variável chamada resultado, e essa sim, então, vai ser igual ao cálculo da soma de valor 1 e valor 2. Então, aqui o que eu apresentarei como resultado, então eu apresentarei o resultado. Mas eu não calculei ainda, não tenho essa função soma. E é isso que nós vamos fazer. E essa função soma precisa retornar um valor que será o valor que vai ser armazenado na variável resultado. Então será apresentado aqui como resultado na linha 16. Vou criar então uma função. Vou criar aqui uma função chamada soma, que recebe dois valores. Chamarei eles também de valor 1 e valor 2. Poderia ter outros nomes. E vou retornar o valor 1 mais o valor 2. Vejam, agora tem uma função que recebe dois parâmetros. E esses dois parâmetros aqui, eles vão retornar para mim um valor, né? Vamos fazer o cálculo de valor 1 mais valor 2. Será retornado, então, esse código para o programa que chamar, ou para outra função, ou para a parte de código que chamar essa função de nome soma. Nesse caso, a função mensagem soma definiu dois valores, os valores valor 1 e valor 2, e criou uma variável chamada resultado que contém o valor do resultado da operação da função soma. E este valor será apresentado aqui agora na linha 20. Né? Mensagem soma é chamado quando nós clicamos no botão que tem o texto soma. Agora nós vamos apresentar esse resultado. Né? Então nós voltamos na lista dos códigos, nós temos aqui a função com retorno. Quando eu clico no botão soma, o resultado que me aparece é, então, vou aumentar um pouco, ó, é a soma dos valores 20 e 40 é 60, sendo que esses valores eles vieram então mesmo aqui da função, né? A soma dos valores valor 1, que é 20, e valor 2, que é 40, é o resultado que é o cálculo da operação soma valor 1 e valor 2. Esses itens valor 1 e valor 2 poderiam ser lidos de um input, poderiam ser lidos de uma outra fonte de entrada de dados. Neste caso aqui eu defini ela de forma constante, mas poderia vir de uma outra fonte de armazenamento ou de entrada de dados.